E, como tradicionalmente acontece, nós faremos agora a análise de tudo que foi trazido aí pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Pazuello na live de hoje. Aqui a Ana Paula Henkel, o Paulo Figueiredo Filho e o Guilherme Fiuza. Começo com você, Fiuza. O que destaca da transmissão de hoje? Eu acho que o governo foi colocado diante dessa necessidade de mostrar que não ia faltar da parte dele, da política pública de saúde, vacinas, né, contra a Covid. E ele está, então, mostrando essa operacionalidade, mostrando como isso está acontecendo. Teve a questão das seringas, por exemplo, né, que foram, enfim, né, que foi objeto de polêmica. E eles estão tentando esclarecer que, dentro das possibilidades colocadas aí, o governo está atuando e vai oferecer as vacinas. Eu vou aqui me permitir, Vitor, emitir um juízo sobre isso, né? Eu acho que, de fato, a maneira como está circulando a informação, a maneira como está se formando o senso comum em torno da Covid, praticamente que o mundo foi levado a essa premissa de que a vacina é a salvação contra a pandemia. E eu tenho, humildemente aqui, sérias dúvidas em relação a isso. As perguntas que eu fiz têm a ver com isso. Porque você tem, de um lado, um experimento, né? Por exemplo, o ministro Pazuello falou sobre grupos que ainda não foram testados, que não podem ser vacinados nem de forma emergencial, sem estar nos grupos de testes, que são pessoas, enfim, né, pacientes, no caso, com certas comorbidades. Ele citou, por exemplo, câncer. Então, o que a gente percebe é que a letalidade da Covid, né, ela está, de fato, isso varia, né? Realmente o número ninguém tem com certeza a taxa de letalidade média da Covid. Ela varia por região e ela também contempla esta dúvida, que é mais um problema. São 200 mil óbitos, né? Essa triste marca foi alcançada. A gente tem que lembrar aqui, eu perdi amigos, todos perderam, e pessoas que não iam morrer, pessoas que estavam bem, pessoas queridas, importantes, e que foram mortas por esse vírus. Então, é, de fato, uma enfermidade dramática, terrível. Mas o que está faltando na tomada de decisão é você olhar para fazer o quadro completo da população. E, de fato, a letalidade, ela não é, né, o risco de morte, em termos percentuais, não alcança a maioria, nem perto disso, né? Certamente, acima, pelo menos 90% e acima de 90% das pessoas não correm risco letal. Isso já torna duvidosa essa ideia de que você vai trazer a vacina como a salvação e, ao mesmo tempo, você tem as pessoas que, sim, têm o risco letal, boa parte delas acometidas por comorbidades que as tiram dos grupos que foram testados. Então, tornaria-se um experimento, um risco mais alto ainda para essas pessoas a vacina. E você tem, ao mesmo tempo, a caminhada da imunização natural, né, como acontece com todas as epidemias e as pandemias. Segundo nós aqui leigos, estamos lendo, estamos aprendendo na literatura e com os especialistas, né? Então, isso é desprezado também, né? Quer dizer, a ideia de manter a proteção aos vulneráveis, colocar a população, esta imensa maioria da população, que não está sob risco letal, teoricamente, é claro, né? Mas os grupos são conhecidos, as características são conhecidas, para conviver, para passar e para levar adiante o avanço da imunização natural, isso não está colocado. Ao contrário, se apresenta lockdown para toda a população, que é uma medida irracional. Então, dentro deste contexto, que eu, modestamente aqui, coloco sempre como dúvida, como pergunta, a vacina aparece como a salvação para a pandemia de forma equivocada. E a minha impressão é de que o governo, claro, teria que estar atuando sobre isso, mas, nesse momento, apresentando também, quer dizer, a questão da vacina como um marco,
no combate à pandemia, e eu tenho a impressão, e por infectologistas e imunologistas importantes que nós temos ouvido que ela não é um marco. É importante que se tenha, que se desenvolva, que daqui a um tempo seja segura e eficaz de fato, né? Mas nesse momento, me parece que as políticas públicas, as políticas sanitárias contra a pandemia, nesse conjunto de medidas, a vacinação não seria uma prioridade. E você, Ana, o que nos diz aí diante de tudo que pôde acompanhar aí do presidente Bolsonaro e do ministro Pazuello? Olha, Vitor, eu sigo aí na linha de pensamento do Fiuza. É só um detalhe que eu achei bem interessante, que tanto o ministro quanto o presidente, eles fizeram questão ali de enaltecer até mais que uma vez, que é a não obrigatoriedade, né? Você não apoiar, o governo federal não apoiar a obrigação das pessoas vacinarem, inclusive aí expressar uma preocupação com aqueles que empurram essa obrigatoriedade, principalmente decorrente de tudo isso aí que eles falaram, que o Fiuza resumiu muito bem. Uma vacina feita a toque de caixa, uma vacina que cumpriu aí algumas etapas científicas, né, do processo de fabricação de uma vacina, mas que também falta cumprir o processo do tempo, né? O tempo não tem como acelerar. Você acelera todo o processo até um certo ponto no laboratório, mas depois você não tem como acelerar, você tem que simplesmente aguardar a reação nas pessoas ao longo do tempo, ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até 5, 10 anos. Então, eu acho que é confortante ver que o governo federal ele não apoia essa obrigatoriedade, e o cidadão ele tem que ter essa liberdade mesmo de querer tomar a vacina ou não, até porque existem reações alérgicas que muitas pessoas não conhecem, e o próprio ministro Pazuello também colocou aí como os estudos para a fabricação de vacinas, eles não incluem aí grupos, setores aí que são segregados dentro dessa pandemia por suas características, né? Ele até mencionou portadores de HIV, crianças, idosos, portadores de, enfim, doenças cardíacas e pressão alta, por exemplo, obesidade, isso tudo aí a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dos outros países, como que essas pessoas e se esses grupos estão recebendo a vacina. Então, eu confesso, Vitor, que eu fiquei... foi um conforto, um alívio ver que o governo federal não vai apoiar essa obrigatoriedade e que vai aí sobressair, vai ficar a liberdade do indivíduo, a liberdade individual de querer tomar essa vacinação. Inclusive, o próprio ministro aí condenou uma possível obrigatoriedade de algumas escolas de vacinar, foi até uma excelente pergunta do Paulo, a obrigatoriedade de vacinar crianças, né, para ingressarem, para serem matriculadas nas escolas, um grupo aí, uma faixa etária que não desenvolve, e também hoje já várias pesquisas mostram que eles não são agentes de transmissão. Então esse para mim foi o ponto-chave que eu achei interessante dessa live. E você, Paulo, sua análise? Eu tenho que agradecer primeiro a menção gentil do presidente ao meu avô, à minha família e a mim. O espectador deve ter estranhado, ele foi muito gentil, né, conosco, e aí veio a minha pergunta seca, direto, só dei uma boa noite e fiz a pergunta seca, mas pro ouvinte entender que a gente faz as perguntas gravadas, elas vão antes, então jamais imaginaria que o presidente faria essa gentileza. O que eu gostei bastante, e eu gosto muito desse sistema de lives do presidente, porque o governo desmontou praticamente todas as narrativas que vem acontecendo há alguns meses aí na imprensa, né? Durante o período que eu
porque eu fiquei na bancada do 3 em 1, praticamente todos os dias tinha uma notícia a respeito de uma fofoquinha qualquer. Não era do 3 em 1, circulava na imprensa, a gente só comentava as notícias da imprensa, né? Mas sempre tinha uma fofoquinha a respeito de o Pazuello disse isso, então a vacina tal, o governo não tem, a vacina da Sinovac, o governo da vacina do Dória versus a vacina do Bolsonaro. Eram várias picuinhazinhas o tempo inteiro. E mais recentemente, os papos eram que não tinha seringa, que não tem vacina, que não se sabe quando é que vai ter vacina, que a Anvisa não está registrando, que o Brasil está atrasado, que o general especialista em logística não sabe nada de logística. Então, fica todo mundo refém desses tititis. E o que eu acho muito bom é esse canal direto. É por isso que tomara que o Facebook não resolva também censurar o presidente Bolsonaro, como fez com o presidente Donald Trump, porque tira esse canal direto do presidente com a população, que é muito bom. Basicamente, todas as perguntas que a população tinha a respeito da vacina, pelo menos não me ocorreu mais nenhuma, ou eu não vi nenhuma por aí, foram respondidas com transparência hoje. Né? Muita gente reclama que o general Pazuello não dá entrevista para a imprensa, não dá entrevista para a imprensa na frequência que a imprensa gostaria, talvez porque o general se sinta muito frustrado de que toda vez que ele dá a sua entrevista ele tem as suas palavras deturpadas. Não que o conteúdo da live também não vá ser deturpado, mas pelo menos aí você teve um universo de, pareciam cerca de 200 mil pessoas, só a gente aqui estava com 100 mil pessoas assistindo através do Pingo nos Is. Pelo menos essas pessoas têm acesso às fontes primárias, né? Eu gostei mais especificamente alguns pontos que eu achei muito interessantes em relação a se o Brasil estava atrasado ou não na vacina. Esse ponto trazido pelo presidente e pelo general ministro Pazuello foram bons para mostrar que o percentual da população dos países que já estão recebendo vacina, o percentual que já recebeu é ainda ínfimo. A história de que o Brasil está muito para trás, etc. Olha, 1% da população vacinada aqui nos Estados Unidos. 1%. Na verdade, menos de 1%. Teve matéria aí no jornal querido da imprensa brasileira, o New York Times, na semana passada, falando como a vacinação está atrasada nos Estados Unidos. Bem mais atrasada do que se imaginava. Muito mais. E de novo, aqui não dá nem para colocar a culpa no Trump, porque o problema não foi do governo federal. Os hospitais aqui são todos privados e os hospitais estavam sem recursos, com problemas de logísticas por causa do Natal. Os Estados Unidos, um dos países com a melhor rede logística do mundo. E de que adianta você ter 1% da população vacinada? É como o Fiuza estava colocando muito bem aqui. Talvez a vacinação não seja a solução de todos os problemas, né? A gente não pode esperar a vacina para viver. O presidente Bolsonaro também chamou bastante atenção disso. Não dá para esperar a vacina para viver, não dá para botar o país em lockdown de novo esperando a vacina. Isso vai ser um processo gradual, sem a certeza de que vai ser essa a solução. 1%, 2%, 10% da população, qual o efeito disso do ponto de vista imunológico para recuperação econômica? Então não dá para ficar esperando que a vacina seja essa panaceia. E também não dá para esperar, e isso precisa ficar muito claro, e tem a ver com a questão das crianças que eu perguntei, mas que a vacina não é para todo mundo necessariamente, né? Por isso que essa questão da obrigatoriedade é uma sandice. Então, você tem que analisar o custo-benefício da tomada dessa vacina. É uma decisão individual sua. Consulta os médicos, consulta as fontes de informação que você considera corretas. Se você dá credibilidade ao OMS, escuta o OMS. Se você dá credibilidade ao seu médico, dá credibilidade ao seu médico. A decisão é sua como indivíduo. Então, na minha vida particularmente, já me perguntaram isso aqui na PAN, eu tenho 37 anos, histórico de atleta também, faço bastante exercício, todo mundo teve Covid aqui na minha casa, eu não peguei, aparentemente eu tenho algum tipo de imunidade, fiz teste de corpo, não peguei. Vou tomar essa vacina para quê? Né? Aí você pega, meu pai tem 77 anos de idade, tem 77 anos, já teve câncer, tem uma saúde um pouco mais debilitada. Eu falo para ele, pai, toma vacina, pô. Vai fazer, para você, vale a pena o risco, né, de uma vacina que é experimental, você não sabe os efeitos em longo prazo, 10 anos dessa vacina, não sabe. Como é que você vai saber o efeito de longo prazo de uma vacina que foi feita no ano passado em poucos meses? Não tem como saber.
Como é que você vai saber o efeito de uma vacina, o efeito... Claro, estatística é uma coisa maravilhosa, estudo randomizado de controle é uma coisa fantástica, ajuda muito, mas você testa 25 mil pessoas, você não sabe qual vai ser o efeito de você vacinar 2,5 bilhões de pessoas. Né? São ordens de magnitude de grandeza. Você não pega todas as variações estatísticas dos grupos de amostragens num grupo tão pequeno, em grupos tão pequenos. Então, criança, por exemplo, uma coisa que está comprovada. Teve uma coisa que essa pandemia mostrou, e graças a Deus que eu tenho uma filha de 4 e uma filha de 5 anos, e todo mundo que é pai, tudo que é com criança dói mais. As crianças são imunes a esse vírus praticamente. O vírus da gripe é muito mais nocivo às crianças. Dados do CDC aqui, do Centro de Controle de Doenças americanos, a gripe comum matou mais crianças em fase de ensino fundamental aqui nos Estados Unidos, no ano de 2020, do que a Covid. E ainda assim, tem pais que estão deixando de mandar os seus filhos para a escola por medo de Covid. Falta de informação, papel da gente da imprensa, informar corretamente as pessoas para que elas tomem as suas decisões, em vez de gerar pânico, gerar alarde, sensacionalismo. Então, vale a pena você dar a vacina para uma criança? Eu particularmente, não daria para as minhas. Você tome a sua decisão em relação aos seus filhos. Né? Agora, uma sandice, então uma forma de obrigatoriedade, né? Uma forma de todo pai quer colocar seus filhos na escola. Como no Espírito Santo, eu vim aqui na internet, no Espírito Santo, mas tem outros estados e municípios que estão querendo criar obrigatoriedade da vacina para a criança se matricular na escola. Todo pai quer colocar seu filho na escola. Então o pai fica na encruzilhada entre colocar seu filho ou não na escola e entre expor o seu filho a uma vacina experimental. Porque não é igual a vacina de sarampo, não é igual a vacina, sei lá, BCG, que tem anos e anos de eficácia comprovada, né? Mas até essas vacinas de eficácia comprovada, por favor, as pessoas pesquisem aí como foi o problema da vacina do pólio, né? Anos depois, efeitos colaterais, vai e vem. Então, até vacinas com mais tempo de pesquisa científica, de vez em quando, é uma droga. A gente descobre que tem problemas. Então, eu achei muito esclarecedora a live do presidente, bons pontos. Gosto muito desse canal direto e acho que é muito acertado que governantes falem direto com as pessoas, sem a imprensa no meio do caminho para deturpar. E aí, quem quiser, vem assistir a boa análise no Pingo nos Is, que vale a pena.